preço que a gente paga e a gente escolhe pagar para pertencer a um grupo. Quero falar nesse vídeo sobre a ordem do amor do direito de pertencer. Oi, meu nome é Juliana Slicker e eu venho falar com você sobre constelação familiar, um tema que eu sempre trago nesse canal. Eu trago reflexões, conteúdos, exemplos às vezes de constelações que eu conduzi, para que a gente consiga aprender, trazer para o nosso consciente, né, as coisas que ficam no nosso inconsciente, às vezes muitas vezes presas lá e a gente não tem contato com o que está acontecendo, mas elas estão dentro de nós. É como se a gente colocasse uma série de tijolos assim para não enxergar, né, às vezes as nossas motivações mais internas, os nossos olhares mais internos e mais profundos. E quando a gente tem então contato com a constelação, com o tema da constelação, às vezes vendo um vídeo, né, assistindo uma aula, a gente começa a tirar esses tijolinhos e poder enxergar então muitas coisas que às vezes nos prendem, que doem, mas que quando a gente consegue colocar uma luz ali, a gente pode então modificar. E esse é o tema do vídeo de hoje. É a gente falar sobre pertencimento, né? Uma das ordens do amor da constelação familiar. A constelação familiar, se você chegou aqui agora, ela é regida por 3 ordens, né? Nós chamamos de ordens do amor. A principal, ou talvez a ordem que a gente consegue ver em todos os sistemas, todas as ordens a gente vê em todos os sistemas, mas o que a gente vê mais profundo, mais forte, que é a base de tudo, é o direito de pertencer. Todos nós temos o direito de pertencer ao nosso grupo, ao nosso clã, ao nosso sistema familiar, né? E ao pertencer, a gente cria as lealdades invisíveis, que também se fala muito, né? A gente é fiel ao nosso sistema familiar, mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que a gente não tenha conhecimento dele. Quando a gente recebeu a nossa energia de vida, quando a gente, né, nasceu dentro de um sistema familiar, a gente então traz toda a energia que vem com aquele sistema para dentro de nós. A gente traz dentro de nós metade o nosso pai, metade a nossa mãe, biológicos, sim, mesmo se você foi adotado, né, se você é adotivo, você traz ainda a energia dos pais que te deram a vida, o seu pai e a sua mãe. E em outro vídeo a gente pode falar sobre isso também. Quando a gente fala sobre essa energia de vida, imagina o seu pai e a sua mãe, também tem dentro deles o pai e a mãe deles. Então a gente recebe, né, toda uma ancestralidade como energia aqui no nosso lugar. O ser humano, ele tem a necessidade de pertencer a grupos, né? É uma necessidade básica, sim, da gente sentir que a gente pertence a um grupo. Quando a gente fala em constelação familiar, o nosso principal grupo ou principal sistema que a gente pertence, até por conta da energia de vida que a gente recebe, é o sistema familiar. E a gente então faz e segue tudo que o nosso sistema familiar nos ensinou, mesmo que a gente não tenha consciência. Então, se no nosso sistema familiar todas as pessoas têm dificuldades financeiras, a gente vai ter também. A gente vai seguir os padrões que a gente aprendeu. Ah, mas então, na verdade, as pessoas têm dificuldades financeiras porque elas não têm um conhecimento financeiro, então eu também não tenho conhecimento, por isso que eu tenho dificuldade. Sim, você pode pensar dessa maneira mais racional, mas você pode buscar esse conhecimento, você pode buscar ser diferente do que você teve até agora, você pode ter outras oportunidades de aprendizado e ainda assim sofrer algumas questões, sofrer algumas dificuldades que o seu sistema também sofre. Por quê? Porque inconscientemente, para você, é melhor você ter esse senso e sentido de pertencimento do que você quebrar um vínculo e quebrar uma fidelidade ao seu sistema familiar. Como assim? Todas as pessoas da minha família vão ter dificuldades financeiras e eu vou conseguir ter um sucesso financeiro, vou prosperar. Como que eu vou honrar, como que eu vou olhar para o meu pai e para minha mãe dessa outra forma, desse outro lugar? Inconscientemente, a gente se sente culpado se a gente dá esse próximo passo e rompe essa barreira, né? A gente fala muito sobre, o Bert Hellinger fala muito que as ovelhas negras, ou seja, as pessoas que se desgarram
do sistema familiar são as pessoas que estão buscando a evolução daquele sistema. Então, num sentido, como eu estou exemplificando financeiro, se eu me desgarro do meu sistema familiar, ou se eu busco algo diferente da minha família, na verdade eu estou buscando algo que o meu sistema ainda não conseguiu buscar, não teve. E com isso, eu tenho um aprendizado diferente, e aí eu posso levar outras pessoas comigo. Mas para que eu dê esse salto, para que eu dê esse passo, eu tenho que romper a fidelidade ao meu sistema. Eu tenho que não pertencer mais. E essa talvez seja a maior dor ou a maior dificuldade que todos nós temos. Como assim eu vou deixar para trás o meu sistema? Como assim eu vou, né, ser infiel a tudo que eu aprendi? De novo, não racionalmente, mas emocionalmente, de alma, de lugar aqui, né, de energia. Então, quando a gente fala sobre a ordem do direito de pertencer, a gente não está falando só sobre os outros, que isso também é tema de muitos outros vídeos aqui do canal que eu já falei. E também é muito importante, né? Quando eu falo do direito de pertencer olhando para os outros, é eu também não ter arrogância e dizer que uma pessoa que foge às regras, ela não tem direito de pertencer a meu grupo. Né? Um irmão, por exemplo, que é fruto de um outro relacionamento, ou um tio que tem problemas com álcool e que foge às regras do meu sistema. Ninguém aqui tem problemas com bebidas, então se esse tio tem, a gente também exclui, ninguém fala sobre ele. Ou pessoas que, foi a falência, todo mundo é próspero, essa pessoa é diferente. Quando eu olho dessa forma para o direito de pertencer e eu não quero olhar para essas pessoas, eu estou sendo arrogante, porque eu estou julgando que esse grupo é melhor do que essa situação que a pessoa está vivendo. E aí eu excluo. Então, a ordem do direito de pertencer fala que todos têm o direito de pertencer. Todos, todos, todos. Partindo do princípio, e a constelação fala sobre isso, né, que não tem certo e errado. Tem o que é. Então, se eu falo, qual é a diferença? E é um exercício muito importante e é um conceito muito difícil também da gente absorver. Qual a diferença de eu falar? Todo mundo aqui é próspero e teve uma pessoa que não foi próspera, que teve problemas financeiros e que foi à falência. Para um outro grupo que todo mundo aqui não tem dinheiro e teve uma pessoa que é próspera, que teve dinheiro, que teve sucesso financeiro. Se eu excluo o certo e errado, o bom ou ruim, não tem diferença nenhuma dessas duas pessoas que estão fora do sistema. Então eu não posso excluí-las. Todas têm o direito de pertencer. Agora, se eu me coloco no lugar do que saiu ou por ter ido à falência ou por ter tido sucesso financeiro, eu sinto como é difícil sair desse grupo. E aí me traz culpa, vergonha, enfim, uma série de dores, uma série de questões que é difícil eu seguir. E aí o que eu faço? Eu prefiro voltar para o meu sistema em vez de evoluir, em vez de levar o meu sistema para outro lugar, em vez de abrir um caminho, uma avenida para que o meu sistema cresça junto comigo, ou vá para outro lugar junto comigo, né? Então, é uma reflexão muito importante a gente entender que não tem certo e errado, não tem bom e ruim. Tem realmente diversas situações em que nós vivemos. Eu estou falando e dei um exemplo específico e pequeno sobre financeiro, né, sobre as questões financeiras, mas pode ser tudo. Relacionamentos, estudos, carreira, relações sexuais, né? Às vezes a gente vê muitos sistemas em que várias pessoas dentro do sistema sofreram um abuso sexual de alguma forma e que isso vai se repetindo de geração em geração, né? Enquanto alguém não rompe esse padrão e não abre um caminho novo para o sistema, aquilo vai se repetindo. Ou seja, os aprendizados dentro do sistema são aprendizados emocionais que a gente traz, como eu falei no começo, com energia. Então a energia vai passando, a gente vai sentindo aquela energia e aquele conhecimento, aquele aprendizado emocional para as questões, tá? Então, olhando para o direito de pertencer ou para o pertencimento dessa outra forma, a gente percebe que estar num lugar diferente do nosso sistema não é ruim, é difícil, né? É um passo importante que a gente decide ter, decide dar. E se a gente tem consciência sobre ele, melhor ainda, porque
porque a gente escolhe abrir um caminho diferente para o nosso sistema familiar, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, deixa um joinha aqui, assina também, se inscreve no canal para você receber notificação de vídeos novos. Toda semana tem vídeos novos. Eu conduzo grupos também de constelação familiar ou atendimentos individuais, aqui embaixo tem os meus contatos, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo. E sempre compartilhe o vídeo, né? Se você gosta do vídeo, se você acha que foi interessante para você, pode ser interessante para outras pessoas também, pode compartilhar o vídeo, que a ideia é sempre a gente expandir mais e falar mais sobre constelação familiar, né, para mais e mais pessoas, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!